Beleza, galera? Vamos fazer alguns exercícios aqui. Distância entre dois pontos. Leia os 4 valores correspondentes aos eixos x e y de dois pontos quaisquer no plano P1, x1, y1 e P2, x2, y2 e calcule a distância entre eles mostrando 4 casas decimais após a vírgula. Segunda fórmula, distância é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Entrada. O arquivo de entrada contém duas linhas de dados. A primeira linha contém dois valores de pontos flutuantes, x1 e y1, e a segunda linha contém dois valores de pontos flutuantes, x2 e y2. Saída. Calcule e imprima o valor da distância segundo a fórmula fornecida, com 4 casas após o ponto decimal. Então a gente vai ter uma entrada que vai ser na primeira linha x1, y1 e na segunda linha x2, y2. E vai ter uma saída utilizando a fórmula da distância entre dois pontos com 4 casas decimais, beleza? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é mapear essa distância para uma função. Então vamos escrever aqui esse float distância. Aí aqui eu vou ter que ter espaço para o meu x1, y1 e para o meu x2, y2, beleza? Então aqui ele vai utilizar essa fórmula. Então raiz quadrada a gente sabe que a gente tem que incluir outra biblioteca que é math.h, certo? Então a gente pode colocar aqui return sqrt. Aqui ele vai reclamar porque o tipo é double do retorno. Então vamos trocar os dados para double. Double aqui. Double. Double. E double. Pronto. Então sqrt de que vai ser x2 menos x1 ao quadrado. Então a gente pode estar aqui x2 menos x1. É isso aqui que a gente quer que fique ao quadrado. Então a gente pode criar uma função, chamar ao quadrado. Ele vai receber esse x2 menos x1, certo? Então a gente vai criar aqui em cima. Vai ter o math tem, mas é só para eu mostrar a gente criando a função. Ao quadrado. E aqui ele vai receber um double x e vai retornar esse cara ao quadrado. Então ele vai retornar x vezes x, certo? Se você quisesse usar o do math.h, a função se chama pow, P-O-W, certo? Beleza, então aqui eu vou ter sqrt de ao quadrado de x2 menos x1, aí mais ao quadrado de y2 menos y1, certo? y2 menos y1. Então a gente transformou isso aqui em uma função. Então a gente tem uma função que retorna a distância. Beleza, agora é só usar no nosso programa. A gente vai ter que ler duas linhas. A primeira linha com x1, y1 e a segunda linha com x2, y2, certo? Então vamos começar. Vamos declarar 4 variáveis que vão ser x1, y1, x2, y2. Beleza? E aqui a gente vai ler esses caras. Então a gente vai ler %lf, né, que a gente está lendo um double. A gente vai ler x1, y1, certo? Depois a gente vai ler x2
y2. Depois é só utilizar a nossa função de distância. Então a gente vai imprimir. Como a gente vai imprimir um double, é um LF, um long float, e ele pediu precisão 4, então vai ser ponto 4. Depois é só utilizar a distância e passar os pontos como ele pediu. Então vai ser x1, aqui vai ser y1, aqui vai ser x2 e aqui vai ser y2. Note que aqui eu coloquei os mesmos nomes, x1, y1, x2 e y2, que é aqui, mas não precisa, viu gente? Se eu quisesse ter usado A, B, C, D, também poderia usar e chamar aqui numa boa na distância, certo? Só para vocês não achar que o nome é amarrado um ao outro, não, certo? Então aqui eu estou chamando minha função, ele vai retornar a distância entre dois pontos utilizando essa fórmula. Vamos ver se deu certo, vamos ver se funcionou. Então, o primeiro caso é 1.0, 7.0. Então vamos lá, 1.0. Opa, digitei um enter aí. Vamos lá, é 1.0, 7.0, 5.0, 5.0 e 9.0. 9.0. Então, ele retornou 4.4721. Então, 4.4721. Se a gente mandar agora, vai dar errado por causa que está faltando um fim de linha aqui, que ele sempre cobra nos nossos programas, certo? Então, agora, se eu executar, 1.0, 7.0, depois 5.0 e... digitei o enter de novo. Vamos lá. 1.0, 7.0, 5.0 e 9.0. Agora está correto, então acho que a gente pode já testar. Vamos enviar esse cara aqui. Vamos ver submissões e aceito. Então, resolvido. Vamos para o próximo. Quadrado de pares. Leia um valor inteiro n e apresente o quadrado de cada um dos valores pares, de 1 até n, inclusive n, se for o caso. Entrada. A entrada contém um valor inteiro n. N esse que varia de 5 a 2000, certo? Na verdade, ele vai ser maior que 5 até menor que 2000. Então, vai variar de 6 até 1999. Saída. Imprima o quadrado de cada um dos valores pares de 1 até n, conforme o exemplo abaixo. Tome cuidado. Algumas linguagens têm por padrão apresentarem como saída 1 elevado a mais 0,6. Lembra que a gente viu essa notação, certo? Que aqui ele está usando a notação científica para mostrar o número. Então, isso aqui vai ser o mesmo que 1 vezes 10 elevado a 6. Ao invés aqui a gente tem 1 milhão, né? Ao invés de 1 milhão. Então é 10 elevado a 6, tá certo? O que ocasionará a resposta errada. Nesse caso, configure a precisão adequadamente para que isso não ocorra. Então ele vai entrar 6 aqui e vai de 1 a 6 imprimir todos os que são pares ao quadrado. Beleza? E que é esse formato. Então vamos lá fazer isso. Primeira coisa que a gente pode fazer é criar uma função ao quadrado. Só que nesse caso ela não vai retornar double, ela vai retornar um long, certo? Então a gente vai ter um long ao quadrado e ele vai receber também um long. Então ele vai receber um long x e eu vou retornar x vezes x. Tá ok? Então agora eu já tenho uma função para elevar ao quadrado. Agora é só percorrer os pares. Uma coisa interessante é que eu não preciso ficar percorrendo os ímpares, certo? Então, por exemplo, se eu vou fazer
de 1 até o número que eu estou lendo, eu não preciso considerar os ímpares, porque eu só quero os pares. Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Desconsidere de cara o 1, porque a minha contagem sempre vai começar de 2. Porque o 1 é ímpar, né? Então, aí eu vou 2, 4, 6, certo? É assim que eu tenho que fazer a minha repetição. Então, primeira coisa, a gente vai se preparar aqui para ler o nosso número. Então, eu vou criar uma variável para ler o número, longo número, e vou ler esse número. Então, vou fazer scanf, e aqui, %lf, e o meu número, certo? E aqui LD, desculpa, certo? Que é um longo. Aí, beleza, a gente leu o número e agora a gente vai fazer uma repetição de 1, né? No caso de 2, como eu estava dizendo, que é o primeiro par, até esse número. Então a gente vai precisar de um contador e a gente vai fazer um for de contador igual a 2, enquanto o contador for menor, certo? Ou igual ao número, contador mais igual 2. Beleza? Enquanto o contador menor ou igual ao número, contador mais igual a 2. Tá reclamando aqui? Sim, desculpa. Aqui eu deveria ter botado no ponto de vírgula. Aí ele vai dizer, então a gente vai de 2 até o número. Então, vamos lá. A gente lê o número e agora vai imprimir ao quadrado. Então vai fazer printf. E a gente vai imprimir sempre no formato que ele está pedindo. Então, aqui ele pede 2, circunflexo 2 como formato. Então a gente vai fazer %LD, certo? Circunflexo, aqui 2, e aqui a gente bota o igual e bota LD. Agora bota o contra barra N e agora a gente vai utilizar o contador e depois vai colocar ao quadrado a função que a gente criou e aqui a gente vai colocar o nosso contador. Beleza? Agora a gente pode executar, coloca aqui o valor 6 do exemplo, executa e parece tudo ok. Então, vamos agora pegar esse resultado, esse programa, e vamos tentar submeter para ver se deu certo. Vamos olhar a submissão. E deu aceito, então beleza, vamos para a próxima. Pronto, agora tem o exercício do triângulo. Leia 3 valores reais, A, B e C, e verifique se eles formam ou não um triângulo. Em caso positivo, calcule o perímetro do triângulo e apresente a mensagem: perímetro igual a xx.x. Em caso negativo, calcule a área do trapézio, que tem A e B como base e C como altura, mostrando a mensagem área igual a xx.x. Entrada. A entrada contém 3 valores reais. Saída. O resultado deve ser apresentado como uma casa decimal. Exemplo de entrada: 6.0, 4.0, 2.0. Área igual a 10. Então aqui no caso não é um triângulo. Ele calculou a área do trapézio. Lembrando que a área do trapézio é base maior mais base menor, certo? Vezes a altura sobre 2. Certo? Essa é a fórmula da área do trapézio. Para calcular o perímetro é trivial, é só fazer A mais B mais C. Se for como no segundo caso, que é um triângulo, como é que a gente sabe que é um triângulo, gente? A gente pega os dois menores, certo? Soma e vê se é maior que o terceiro lado. Se isso for verdade, é um triângulo. Aí ele soma os 3 lados e retorna aqui o perímetro. Então vamos fazer isso aí. Primeira coisa, a gente tem que ter uma função para determinar se é um triângulo. Então a gente vai fazer int triângulo, e ele vai receber double
A, double B, double C. Certo, gente? Então a gente vai ter que sempre verificar quem é o maior lado. Para fazer isso é bem tranquilo. É só você fazer if A maior ou igual a B e A maior ou igual a C. Então A é o lado maior. Aí você vai colocar return os dois menores lados, no caso são B e C somados, se são maiores que A, certo? Maiores que A, tá bom? E a mesma coisa agora você vai fazer para o B, verificar se ele é o lado maior. Então, se B for maior ou igual a A e B for maior ou igual a C, então ele é o lado maior, então você vai retornar A mais C maior que B. E se não, se nem A é o lado maior, nem B é o lado maior, então eu sei que o lado maior é C. Então é só fazer return A mais B maior que C, que é o lado maior. Tá certo, gente? Então, eu determino qual é o lado maior, se é A, B ou C, e eu verifico se a soma dos dois lados menores é maior do que o lado maior. Tá certo? Se isso for verdade, então é um triângulo. Aqui note que quando ele retornar aqui, ele não continua a execução, certo, gente? Isso é uma característica do return, tá bom? Beleza, gente? Então vamos lá. Agora a gente já sabe determinar se é um triângulo. Vamos fazer logo as fórmulas para o perímetro e para a área. Então a gente vai ter double perímetro e ele vai receber o mesmo A, B e C, então posso até pegar aqui. E aí é bem simples, é só retornar a soma deles. Beleza, gente? E para a área, você tem que copiar o cabeçalho dessa função aqui. Vou colocar aqui área, certo? E aí, como eu disse, como é a fórmula para você calcular o trapézio, vai ser a base maior mais a base menor, certo? Vezes a altura, certo? Aí eu pego tudo isso aqui e fica sobre 2, certo, gente? Essa aqui é a minha fórmula para calcular a área. Então, quem é base maior e base menor? Vão ser A e B, certo? E a minha altura é C. Ele diz isso aqui, certo? A e B como base e C como altura, tá certo, gente? Pronto. Então, eu tenho aqui a minha fórmula para calcular a área, a minha fórmula para calcular o perímetro e aqui uma fórmula, certo? Para determinar se é triângulo. Então, todos eles em forma de função. Então, eu tenho a função é triângulo, que vai ser um triângulo. Eu tenho a função perímetro, que calcula o perímetro. E tenho a função área, que calcula a área do trapézio. Tá certo, gente? Então, agora é só utilizar. Primeira coisa, vamos ler, né? ABC. Sim, é double. Double. A, B, C. E agora a gente lê esses caras. Lembrando que para ler um double é % LF. Então, vai ser 3% LF. Certo? Comercial A. Comercial B. Comercial C. Beleza, gente? Então, a gente agora consegue ler A, B e C. Pronto. Agora que eu li esses três caras, eu vou utilizar a minha função triângulo para verificar se é um triângulo. Então, if é triângulo, certo? Utilizando os valores que eu li, A, B e C como parâmetros. Então, se ele for um triângulo, o que eu faço? Eu pedi para calcular o perímetro, certo?
E se não for um triângulo, a área. Então, aqui eu vou imprimir o perímetro. Lembrando que é com uma casa decimal, certo, gente? Que ele pediu uma casa decimal. Então, eu vou colocar aqui, ponto 1, tá bom? Aqui eu tenho que colocar perímetro igual. E aqui, chamar minha função perímetro, certo? Então, eu também vou utilizar A, B e C como parâmetros, já que eles formam um triângulo, então ele vai calcular o perímetro do triângulo. Se não, ele vai calcular a área, certo? Então ele vai colocar área igual o centro, ponto 1, porque é a precisão de uma casa decimal, LF, certo? Então aqui o centro, ponto 1, LF, certo? Para uma casa decimal. Aqui a gente coloca o fim de linha e aí vai chamar a função para calcular a área. Então ela vai dar 2C como parâmetro de novo e beleza. Se tudo está correto, então ele deve funcionar. Então a gente vai ter 6, 4 e 2. 6, 4 e 2. Deu área igual a 10. E se eu executar novamente, ele tem o exemplo 6, 4 e 2.1. Parece que está tudo correto, então vamos testar para ver se dá certo. Vamos ver se funciona. Vamos ver aqui. E aceito. Pronto, gente. Então a gente aí resolveu os 3 exercícios. Nos vemos na próxima aula avançando um pouco mais com relação às funções, tá certo? Obrigado, gente.